Vamos então fazer uma análise agora de mais uma decisão que o juiz pode tomar na audiência de custódia quando verificar a existência de excludente de ilicitude presente lá no artigo 23 do Código Penal. A gente tem a análise do artigo 310, parágrafo único. Artigo 310, parágrafo único do Código de Processo Penal. O que eu tenho nesse artigo 310? Vamos colocar aí o seguinte indicativo: decisão do juiz em caso de manifesta causa excludente de ilicitude. Em caso de manifesta causa excludente de ilicitude. Isso, o juiz está verificando essa excludente na audiência de custódia, ou seja, após o flagrante, o juiz vai decidir se concede a liberdade provisória em virtude de uma excludente de ilicitude. É o que está no parágrafo único. Se o juiz verificar, pelo auto de prisão em flagrante, que o agente praticou o fato nas condições constantes dos incisos 1 a 3 do caput do artigo 23 do Código Penal, poderá fundamentadamente conceder ao acusado liberdade provisória mediante termo de comparecimento a todos os atos processuais sob pena de revogação. É o que diz o parágrafo único do artigo 310. A gente precisa interpretar esse parágrafo único com muito cuidado. Veja só, a gente tem no artigo 23 do Código Penal 4 causas excludentes da ilicitude. Artigo 23 do Código Penal, ele traz as causas excludentes do estado de necessidade e ainda legítima defesa, o estrito cumprimento de dever legal e também o exercício regular de direito. Exercício regular de direito. São as causas excludentes de ilicitude que encontramos no artigo 23 do Código Penal. Em relação a essas causas excludentes de ilicitude, eu tenho a possibilidade de o juiz analisar, verificar a presença de uma delas e, estando convicto o juiz, tendo a convicção de que efetivamente uma delas está presente, o juiz então concede a liberdade provisória. Veja que esta concessão de liberdade provisória será mediante termo de comparecimento a todos os atos processuais e a lei nada disse sobre a possibilidade de o juiz arbitrar fiança nesse caso de excludente de ilicitude. Então, o entendimento majoritário na doutrina é de que, em se tratando de liberdade provisória decorrente da verificação de causa excludente de ilicitude, o juiz não deve arbitrar fiança. O juiz concederá a liberdade provisória tão somente mediante termo de comparecimento a todos os atos processuais e não arbitrará fiança. É o entendimento majoritário, porque a lei nada disse nesse caso sobre arbitramento de fiança por parte do juiz, e é justo que assim seja. Então, em decorrência do 310, parágrafo único, vamos colocar aí que o juiz não arbitrará fiança. O juiz não arbitrará fiança. E é justo que assim seja, considerando que o indivíduo agiu em causa excludente de ilicitude, não faz sentido que ele tenha que pagar para que a sua liberdade provisória seja efetivada, ou seja, para que efetivamente esse indivíduo seja colocado em liberdade. Então, o correto, entendimento majoritário, é que não tenhamos arbitramento de fiança nesse tipo de situação. A gente tem ainda uma palavrinha que pode gerar dúvida aqui nesse parágrafo único, que é o seguinte: o parágrafo único usa o verbo poderá, com o juiz podendo fundamentadamente conceder ao acusado liberdade provisória, com todo respeito ao legislador. Mas essa expressão poderá é uma expressão equivocada. Inclusive, doutrina de renome vai considerar a expressão poderá uma expressão equivocada. Onde está escrito poderá, vamos ler como deverá. É um dever do juiz, é um poder-dever.
que ele conceda liberdade provisória quando verificar que o agente agiu amparado por causa excludente de licitude. Veja, o dispositivo é claro. Se o juiz verificar pelo auto de prisão em flagrante que o agente praticou o fato nas condições constantes do artigo 23, ou seja, o juiz já verificou que houve a causa excludente de licitude, ele não poderá conceder a liberdade provisória, ele deverá conceder a liberdade provisória, porque ele não vai manter preso um indivíduo que agiu amparado por causa excludente de licitude. A manutenção da prisão só vai ocorrer se o indivíduo tiver mandado de prisão por outro motivo. Se houver a necessidade de que ele fique preso por um outro motivo não relacionado a esse fato, é outra coisa. O que eu digo é em relação ao fato em si, o juiz deverá conceder a liberdade provisória. Concedendo esta liberdade, o fará sem arbitramento de fiança, porque o parágrafo único nada disse sobre o juiz arbitrar fiança neste caso. E aí, acompanhem o seguinte. A gente tem aqui essa previsão da existência de causa excludente de licitude. O juiz, então, estando convicto acerca disso, ele deve soltar. Se ele não estiver convicto, se estiver com dúvida acerca da excludente de licitude, ele decide se mantém preso ou não, mas aí ele não está obrigado a conceder a liberdade provisória no caso de dúvida. Ele pode, inclusive, converter o flagrante em preventiva, pode, no caso de dúvida sobre a causa excludente de licitude. Esse dever de soltar está relacionado à convicção do juiz de que o agente efetivamente atuou amparado por causa excludente de ilicitude. Agora, a questão aqui também para ser analisada é a seguinte. Será que o delegado já não poderia anteriormente fazer essa análise da excludente de ilicitude e nem lavrar o flagrante? Será que isso seria possível? Agora, vamos voltar um pouquinho no tempo aqui. O indivíduo foi preso, encaminhado à delegacia, e o próprio delegado de polícia, o próprio delegado verificou a existência de uma causa excludente de ilicitude. Não poderia o próprio delegado de polícia já fazer essa análise e sequer lavrar o auto? Isso seria possível? Isso é possível e já tem sido admitido pela doutrina, inclusive usando a expressão que faz parte daquelas expressões estranhas do direito penal e do processo penal, que é a expressão flagrante negativo. Na minha opinião, é uma expressão muito ruim, mas que tem sido utilizada pela doutrina para se referir àquela situação em que o delegado não lavra o flagrante, considerando que o indivíduo ou está amparado por causa excludente de ilicitude, ou os indícios de materialidade e autoria não estão presentes no caso concreto, o delegado então não lavra o flagrante. Veja, no flagrante negativo a gente tem uma situação de prisão-captura, pois o indivíduo é encaminhado até a delegacia, mas o delegado entende ou que não há os indícios de materialidade e autoria, ou seja, justa causa para lavrar o flagrante, ou ainda entende que existe causa excludente de ilicitude e, portanto, não há motivos para a lavratura do auto. É o que temos em relação a essa questão do flagrante negativo. Então, perguntado sobre o que é o flagrante negativo, você vai dizer que é aquele fenômeno em que o delegado não lavra o flagrante, não lavra o auto de prisão em flagrante, considerando uma situação de inexistência da justa causa para a lavratura do auto, ou ainda a existência de uma causa excludente de ilicitude que ampara o indivíduo que praticou a conduta. Então a gente tem essa avaliação do artigo 310, parágrafo único, e a gente começa agora a avaliar propriamente a prisão preventiva. Não mais falando da conversão do flagrante em preventiva, mas vamos começar a falar agora daquela prisão preventiva que é decretada sem flagrante, seja na fase de investigação preliminar, seja na fase de ação penal. Então a gente anota no nosso caderno, começamos a análise da denominada prisão preventiva. Prisão preventiva. E para tanto precisamos abordar o artigo 311 do Código de Processo Penal, de suma relevância para o entendimento da prisão preventiva. Artigo 311 do CPP, a gente tem o seguinte: em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz de ofício, se no curso da ação penal, ou a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial. Essa redação do artigo 311 é péssima.
é péssima porque ela não define de forma muito clara quem vai pedir a prisão em qual momento, quem são as pessoas que podem pedir na fase de investigação preliminar, quem são as pessoas que podem pedir na fase de ação penal. É uma redação bagunçada. A gente vai organizar a redação do artigo 311 para entender em quais momentos a prisão preventiva pode ser pedida e pode ser decretada e quem são as pessoas que podem pedir a prisão preventiva. A gente vai fazer um esquema aqui para interpretar o que está nesse artigo 311. Vamos dividir aqui, vamos fazer uma linha do tempo, dividindo esse tempo em investigação preliminar e ação penal. Então vamos colocar aqui, até usando as expressões que estão aqui, ó, investigação policial ou ainda curso da ação penal. Onde está a investigação policial é outra expressão, eu diria, obsoleta do Código, porque poderíamos utilizar aqui no lugar de investigação policial, investigação preliminar, considerando que o inquérito policial não é a única forma de se investigar preliminarmente. Enfim, vamos usar uma expressão, embora diferente aqui do que está no CPP, uma expressão mais moderna. A prisão pode ser decretada na fase de investigação preliminar, dentre os procedimentos, o inquérito policial está incluído, ou ainda na fase de ação penal. Então, interpretando esse artigo 311 corretamente, o que temos? Na fase de investigação preliminar, o juiz não pode decretar prisão preventiva de ofício. Essa é a regra geral, a gente vai ver já já exceções. O juiz não pode decretar a preventiva de ofício. Então, na fase de investigação preliminar, o juiz não pode decretar a prisão preventiva de ofício. Vinícius, se ele não pode decretar a prisão preventiva de ofício na fase de investigação preliminar, quem pode pedir na fase de investigação preliminar? Somente por representação da autoridade policial, somente por representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público. Somente por representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público. Veja como é ruim a redação do 311, porque ele insere ainda o querelante e o assistente de forma genérica. Só que, obviamente, querelante e assistente não tem como pedir prisão na fase de investigação preliminar por um motivo muito simples, porque eles não existem na fase de investigação preliminar. Querelante é quem entra com a ação penal privada, ele existe na fase de ação penal. O assistente de acusação, a referência aqui é ao assistente de acusação, ele só existe depois de iniciada a ação penal, não existe a figura do assistente de acusação na fase de investigação preliminar, porque sequer existe acusação formal. Então, interpretando esse 311, o que a gente vai ter? Investigação preliminar, o juiz não pode decretar a preventiva de ofício. Eu posso ter a representação da autoridade policial, ou seja, essa autoridade policial é o delegado de polícia, e eu tenho ainda o requerimento do membro do Ministério Público, ele pede ao juiz para que seja decretada a prisão preventiva. Na fase de ação penal, o juiz pode decretar de ofício. O juiz pode decretar de ofício. O juiz pode decretar de ofício. Então, ok. O juiz, então, se durante a ação penal, se a denúncia já foi recebida, a ação penal já se iniciou e o juiz entender que há motivos para a decretação da preventiva, o juiz pode decretar de ofício. Vinícius, além da decretação de ofício na fase de ação penal, quem pode pedir? Aqui podemos ter o seguinte, podemos ter ainda, ó, na fase de ação penal, requerimento do MP, requerimento do querelante na ação penal privada ou ainda requerimento do assistente de acusação nos casos de ação penal pública. Então eu tenho ainda possibilidade de requerimento de 3 pessoas, Ministério Público, querelante e assistente de acusação. Opa, vou completar aqui. Acusação.
ou ainda requerimento do assistente de acusação. Vinícius, e o delegado, ele pode pedir na fase de ação penal? Não pode. Cuidado, porque a redação do 311 não deixa você entender isso. Ou seja, a redação do 311 daria a entender que a autoridade policial pode pedir também na fase de ação penal. Não pode. É tranquilo o entendimento na doutrina de que nessa etapa de ação penal, o delegado não pode requerer preventiva. O seu trabalho de investigação já acabou. Estamos na fase de ação penal, com o processo já iniciado. O delegado não intervém para requerer, nesse momento aqui, medida cautelar em relação ao crime em apuração. O papel agora é do Ministério Público, ou ainda na ação penal privada, no caso do querelante, que pode também atuar na ação penal privada subsidiária da pública. Então a expressão querelante aqui também é admitida para a ação penal privada subsidiária da pública, e ainda o assistente de acusação também pode requerer prisão preventiva na fase de ação penal. Ficou tranquilo isso aí? Eu tenho então na fase de investigação preliminar o juiz sem poder decretar de ofício, isso em respeito ao sistema acusatório, havendo possibilidade de representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público. Na fase de ação penal, o juiz pode decretar de ofício, isso está admitido pelo 311, sendo que ainda eu tenho a possibilidade de requerimento do Ministério Público, requerimento do querelante na ação penal privada ou na ação penal privada subsidiária da pública e ainda requerimento do assistente de acusação. Agora, eu vou trabalhar com duas exceções para que você não esqueça, até três na verdade, que são situações específicas em que, na fase de investigação preliminar, o juiz pode decretar a prisão de ofício. Então, cuidado. Quais são, então, essas situações? Quais são as situações em que o juiz vai poder decretar a preventiva de ofício na fase de investigação preliminar? Então, vamos colocar aqui as exceções. Exceções. A primeira você já sabe. A primeira exceção, vamos colocar aqui como letra A, está no artigo 310, inciso 2 do CPP, que é a conversão do flagrante em preventiva. Conversão do flagrante em preventiva. Já vimos que aqui o juiz não precisa do pedido do MP e nem do delegado de polícia. Ou seja, o juiz pode converter de ofício, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. O que mais? Temos ainda previsão na Lei Maria da Penha. Eu vou abrir aqui na Lei Maria da Penha, Lei 11.340 de 2006. Eu tenho aqui na Lei Maria da Penha uma previsão importante, previsão que está no artigo 20 da Lei Maria da Penha. Em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, caberá a prisão preventiva do agressor decretada pelo juiz de ofício a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade policial. Eu tenho no artigo 20 da Lei Maria da Penha, que eu coloco aqui como letra B, a possibilidade de que o juiz decrete prisão preventiva de ofício na fase de investigação policial. Artigo 20 da Lei 11.340 de 2006. Eu não preciso de pedido do MP, não preciso de pedido do delegado. A Lei Maria da Penha autoriza, no caso de violência doméstica contra a mulher, decretação de prisão preventiva de ofício na fase de investigação preliminar. E por fim, a gente tem aqui uma terceira exceção, também importante, exceção que está aqui no Código de Processo Penal, no artigo 282, parágrafo 4º do CPP, que diz assim: no caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas, o juiz de ofício ou mediante requerimento do Ministério Público, de seu assistente ou do querelante, poderá substituir a medida e impor outra em cumulação ou, em último caso, decretar a prisão preventiva. Eu estou falando aqui do descumprimento de medida cautelar diversa da prisão. Se o agente tem em relação a ele uma medida cautelar que ele precisa cumprir e descumpre, o juiz então, com base no 282, parágrafo 4º, pode decretar preventiva de ofício. Então seria a terceira exceção para a gente colocar aí no caderno, letra C, é o artigo 282, parágrafo 4º
do Código de Processo Penal. Vamos ter aqui o descumprimento de medida cautelar diversa da prisão, que autoriza o juiz a decretar prisão preventiva de ofício na fase de investigação preliminar. Então vimos aí questões importantes sobre a prisão preventiva. Estamos avançando no tema prisão cautelar, temos ainda a falar sobre prisão preventiva, os pressupostos e requisitos da preventiva, temos que ver ainda os crimes que admitem prisão preventiva, temos que ver as medidas cautelares diversas da prisão, vamos falar sobre fiança, ter aí alguns fundamentos básicos sobre fiança, que é algo que é importante para as provas. Então, vamos continuar vendo prisão cautelar. Até lá!